psicólogo José. Olá, meus psicoseguidores. Eu sou o psicólogo José Antônio de Mello e hoje tenho um convidado muito especial, um médico geriatra, o Dr. Gustavo Vaz Ruiz, que é uma pessoa que vai nos dizer um pouco sobre o trabalho na clínica médica com a população idosa durante a pandemia. Vamos aguardar um pouquinho. As pessoas estão entrando. O Gustavo entrou, já está pedindo para participar. E aí vocês que quiserem me encontrar, vocês podem digitar no Google psicólogo José Antônio de Mello, e lá vocês vão encontrar o meu site, o meu Instagram, meu WhatsApp também. Então agora vamos convidar o Dr. Gustavo para que ele entre e se apresente. Vamos lá. Gustavo, vamos ver a conexão. Olá, boa Olá, noite. meu querido. Tudo bem com você, doutor? Tudo jóia aí contigo? Beleza também. Primeiramente, eu queria agradecer a sua disponibilidade em ceder um pouco do seu tempo, né? Nós sabemos que o doutor está no plantão, após um dia de trabalho já pegou um outro plantão. Então, de pronto, já, meu muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Bom, obrigado, né, pela oportunidade aí, pelo convite. É um prazer estar participando. Eu me chamo Gustavo Vaz Ruiz, sou médico formado desde 2009. Eu atuo com geriatria, né, ou seja, eu faço atendimento aos idosos e também dou plantão nos hospitais, né, principalmente em UTI, é onde eu estou me pós-graduando, né, terminando até minha pós-graduação. Uhum. E é isso, e participando aí da linha de frente do Covid, né, durante a pandemia. Isso. E, e aí, para a gente começar a nossa conversa, né, que tem que ser rápida também, né, porque o seu tempo também é um pouquinho curto, eu acho que eu pensei assim, que nós poderíamos, de início, explorar um pouquinho a ideia de quando a experiência do diagnóstico do Covid-19 impacta demais a pessoa, né? E aí, na sua experiência na clínica, o que é que o doutor poderia nos contar a respeito disso? E já indo um pouquinho aí para os sintomas que esse diagnóstico positivo causa. Olha, eu posso até falar por experiência própria, né? Eu estou na linha de frente, começou a pandemia, né? A gente começou a ver muitos casos e a gente vê que o Covid é uma doença que abala muito psicologicamente. Aí levando para mim, né? Quando eu peguei o Covid em julho, a partir do momento que eu fui dormir, né? Eu saí de um plantão de 88 horas, se eu não me engano, que a gente estava com a equipe bem defasada, porque vários já tinham pego. Eu saí do plantão, isso era um domingo, às 19 horas, fui para casa. Eu achei que eu estava cansado, né? Eu cheguei em casa com uma dor no corpo, querendo deitar, só ficar deitado. E no dia seguinte eu acordei para ir para o trabalho, né? Eu lembro até eu ia indo para Santa Casa. E cheguei na Santa Casa, comecei a fazer um quadro de febre, a dor no corpo que não passava, foi assim, putz. E de repente eu perdi o cheiro. Vou fazer os exames aqui, né? Até que veio realmente Covid positivo. Na hora parecia que o mundo tinha desabado. Sim, Entrei em desespero, falei assim, pelo amor de Deus, me interna, eu não quero voltar para casa. Te abala emocionalmente. E eu sabendo, né, que a partir do 9º dia de sintoma é um dos períodos mais críticos do Covid, que é o período que você
pode ter aquela piora e acabar internando, eu não consegui nem dormir. Eu fiquei 3 dias em casa com insônia. Eu não dormia. Abala realmente emocionalmente. E mesmo após o Covid, eu voltei a trabalhar, depois que eu saí do isolamento, eu voltei inseguro, né? Então te dá uma insegurança, você sente aquele cansaço. É uma doença que mexe muito com o seu psicológico, com o emocional. Imagino, eu que sou profissional de saúde, tive esse abalo emocional, não só eu, outros colegas também, e eu imagino uma pessoa que é leiga, né, em relação à área da saúde, o quanto que não deve abalar emocionalmente. Exatamente. Eu acredito que uma pessoa leiga, né? Eu tive duas experiências assim com pessoas que foram positivadas e realmente o estado emocional e psicológico fica muito abalado. E a pessoa vem a realmente ter choro, né? Choro assim compulsivo, em função desse diagnóstico, em função de um desconhecido, né? Essa patologia pegou a sociedade, pegou a clínica médica, pegou os profissionais de saúde também de surpresa, né? E você teve alguma outras experiências assim nesse sentido com os seus pacientes? Você chegou a passar o diagnóstico, olha, você está positivado para o COVID? Ah, sim, tanto no meu consultório quanto no próprio hospital, né, quando a gente chega e dá o diagnóstico, como você bem falou, você está lidando com o desconhecido, né? Uma coisa Sim, é você lidar com algo que você conhece, outra coisa com o desconhecido. Ainda é uma doença que a gente tem muito que aprender e muito a descobrir, né? Vira e mexe, aparece outras cepas agora aí com o risco dessa variante Delta, que está todo mundo temeroso, não sabe se vai aumentar muitos casos, como que vai ser, né? Então, eles abalam emocionalmente, né? Eu cheguei a acompanhar vários em consultório, até mais pós-Covid também, que eles voltam até reinserir na sociedade novamente, eles estão inseguros, estão abalados, ou até sim. porque perdeu um ente querido, ou um ente querido está grave, né? Eles acabam procurando a gente em consultório. Idosos, então, muito por conta do isolamento social, ou então porque pegou Covid, você vê que acabam ficando depressivos porque o idoso acaba sendo mais vulnerável, né? Então, e eu tive experiências também com amigos, né? Amigos assim de convívio, né? Que eu acabo acompanhando eles. Muitos acabaram me procurando até por segurança, né? Por confiança em mim, por serem amigos, né? E eu vi assim, eles ficavam muito perdidos, tem que dar aquele apoio psicológico, né? Então, eu acho que a gente teve que reaprender a medicina com o Covid e reaprender que a gente não pode tratar só a doença, tem que tratar o ser humano. Exatamente. Essa é uma das qualidades que eu atribuo a você, doutor, porque eu o conheço pessoalmente e sei que você tem essa clínica médica humanizada. Você realmente é uma pessoa iluminada nesse sentido, que você já tinha isso com você, é seu isso, né? Isso faz a diferença entre um profissional e outro. E realmente você já tem esse dom de olhar não só para o sintoma, mas olhar para quem está emitindo aquele sintoma. Que corpo é esse que está emitindo esse sintoma, né? É um corpo de um adolescente, de um jovem adulto. No seu caso, você se especializou nos idosos, né? E a população idosa foi a que mais foi abalada, impactada nesse sentido, né? Já tem o histórico de os idosos permanecerem sozinhos, né? Tem a síndrome do ninho vazio, tem uma série de outras implicações que já no normal, antes da pandemia, grande maioria dessas pessoas já eram cometidas de solidão, de depressão, né? E não eram ouvidas nem assistidas, né?
com a pandemia, isso veio acentuar ainda mais para essa população. Pensando que toda a sociedade, aliás, o planeta todo foi impactado por isso, né? E as pessoas que estavam aí trabalhando, estudando, foram obrigadas a recuar, as pessoas foram trabalhar em casa. Quer dizer, o medo do desconhecido, né, que gera essa catastrofização do futuro, que realmente a pessoa vai pensar o quê? Como será o amanhã, né? Se Exato. a ciência estava ditando algumas regras, né? As vacinas estavam em processo de estudo, pesquisa e aprovação, e todo esse protocolo que foi um tanto demorado, né, para nós aqui. E eu acho que tudo isso também contribuiu para que a sociedade ficasse um pouco mais ansiosa, um pouco mais depressiva, com medo realmente da morte, né? Com medo de adquirir, de se contaminar e realmente ter consequências, né? Aí vamos para um pouco para a tua área, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, é um sistema maravilhoso, na verdade, né? Porque nós estudamos o SUS, né? Nós sabemos o quanto ele tem de potencial, se bem administrado, na verdade, né? E foi o que nos socorreu, na verdade, né? O SUS é que praticamente tocou o trabalho da clínica médica, né? E vocês aí com todas as dificuldades, correndo risco, estando na linha de frente, como o doutor disse, vários outros médicos também se contaminaram, algumas enfermeiras técnicas de enfermagem foram a óbito, inclusive aí da região de Limeira, né, que eram até conhecidas da gente e tal. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho de vocês ficou muito mais acentuado, né? A falta da mão de obra, né, que acho que isso foi assim um fator que preponderou realmente, foi uma luta desigual, né? Uma sociedade toda doente e poucos prestadores de serviço preparados para dar esse atendimento. Como é que vocês encararam esse novo normal com toda essa infraestrutura um tanto precária? Olha, foi um grande desafio, né? Está sendo, né? Preparar o serviço público para a gente poder dar conta, para poder suprir a necessidade da população, né? Aquele receio de você chegar naquele ponto de não ter leitos disponíveis para todo mundo, de você ter que chegar àquele ponto de ter que escolher em quem vai ver, quem vai morrer, isso foi muito temeroso, né? Eu acho que a gente preparou muito legal, falando aqui principalmente de Limeira, da nossa região, eu acho que foi muito bem preparado, foi muito bem organizado, temos uma estrutura muito bacana, a união aqui, dos hospitais, tanto o convênio quanto o SUS, acho que foi uma chave importante, né, para a gente conduzir legal aqui, né? E eu acho que passar a valorizar mais o SUS, isso foi importante, né? Esse impacto também, porque o SUS realmente conseguiu controlar bem. Nós, graças a Deus, a gente conseguiu conduzir legal, né? Uhum. E nós temos que aprender a valorizar o serviço público. Realmente, eu acho que tem muito que melhorar, mas e nós vivemos numa região muito privilegiada de saúde pública. Eu acho que a nossa região é muito privilegiada. Falta muito para melhorar? Falta. Mas, graças a Deus, nós temos profissionais altamente capacitados que trabalham. Não falando somente na questão médica, mas também enfermagem, de fisioterapia, de fono, de terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogos. Eu acho que nós temos profissionais altamente capacitados para fazer um tratamento, um cuidado multidisciplinar aqui na nossa região. Sim. Eu conheço um pouco da região e realmente Limeira e região é muito bem servida nessa Sim. ideia da multidisciplinaridade que
está sendo e será muito importante, né? Porque como você mesmo colocou, vamos voltar um pouquinho para a população idosa, né? Existem algumas pesquisas, poucas ainda, né? Sobre as consequências do Covid. Porque primeiro é o impacto do diagnóstico, depois é o impacto do que é que vai acontecer com o sujeito, e eles recuperando tem o pós-Covid, que aí Sim. é um novo aprendizado, né? E como é que você, no seu consultório, como é que tem aparecido essa demanda? Com bastante pacientes, né, até jovens, não somente idosos, que vão fazer o acompanhamento pós-Covid, né, ou porque Certo. internou, ou sem ter a necessidade da internação, mas que é importante você fazer o acompanhamento, fazer os exames pós-Covid, né, para ver se ficou alguma sequela pulmonar, cardiológica, e muitos também procuram do pós-Covid até pela questão emocional, né, o abalo emocional que teve também. Isso falando a nível de consultório particular, né, bastante gente procura para fazer um acompanhamento pós, mesmo, principalmente os que internam, mesmo porque após a alta eles são orientados, né, cada convênio acaba te orientando esses pacientes a procurar um clínico para fazer esses cuidados. E pelo SUS nós temos o ambulatório pós-Covid também aqui da UFC para fazer todo esse suporte também. Olha. E, e aí você tem observado que, por exemplo, essas pessoas que são submetidas a esse tratamento pós-Covid, como é que elas têm se recuperado? Você acompanha essas pessoas depois ou cada profissional vai fazer o teu trabalho ali? Eu até quem me procura eu acabo fazendo acompanhamento sim, né? Uhum. Se tá a gente primeiro pede os exames pós-Covid, faz a avaliação pós-Covid, né? Eletrocardiograma, raio-x, alguns exames laboratoriais, né? Que são necessários. Faz a avaliação, tá tudo ok, a gente dá toda a orientação, né? Que do tempo de sintomatologia pós-Covid que pode ter, faz todo esse acompanhamento mais de perto. Se a gente vê que o paciente teve uma boa evolução, até já libera, né? Alguns têm que acompanhar um pouco mais de perto, alguns ainda, algumas famílias me chamaram até para fazer o atendimento domiciliar, para fazer o acompanhamento do seu parente que saiu acamado, né? Do Uhum. pós-Covid, então às vezes eu vou até em domicílio para fazer esse acompanhamento, e aí acaba sendo um acompanhamento até mais de perto, né? Porque o paciente que acaba saindo mais debilitado, você tem que ter um acompanhamento mais prolongado. Mas geralmente a maioria acaba evoluindo bem no pós-Covid e geralmente a gente consegue dar alta mais rápido. Certo. Mas isso é bem importante, né? As pessoas também terem essa ideia do pós-Covid, a pessoa consegue voltar aí a um tanto da normalidade, né? Porque ninguém está mais no normal, né? Nós estamos vivendo num novo normal, né? Eu acho que Exato. as pessoas precisam saber. E como é que você está vendo essa ideia, por exemplo, de uma terceira dose, principalmente para a população que é o seu foco de atendimento, né? Que seria a população idosa. Tem alguns estudos aí falando da possibilidade de uma terceira dose da vacina, né? Eu Sim. acredito que não vai ter como fugir, eu acho que a gente vai acabar tendo que fazer essa terceira dose, mesmo porque provavelmente vai ter que ser anual, igual é da H1N1 e da gripe. Então é bem possível que a vacinação tenha que ser anual, né? Uhum. Principalmente por conta da Delta, nós não sabemos ainda, tá mostrando alguns estudos que ela derruba um pouco a eficácia da vacina, né? Então, os últimos estudos mostraram aí que da Janssen, que é a dose única, ela tem 67% de eficácia para a variante Delta.
A Coronavac, na sua primeira dose, cai bastante a eficácia, já na segunda dose tem uma eficácia maior, se não me engano, de 60%, 65%. Da a AstraZeneca também cai bastante a eficácia na primeira dose, mas a segunda dose já tem uma eficácia melhor, né? Uhum. Então, tem alguns estudos mostrando que tem uma boa eficácia, então ainda está tudo em fase de estudo, mas provavelmente eu acredito que vai ser necessário uma terceira dose, né? E Certo. outro fator importante, né, é a orientação também para a população do pós-Covid, tomar a vacina, mesmo tendo pego o Covid, é importante tomar a vacina um período após, né? E mesmo tendo o Covid, você tem que se vacinar para poder garantir a sua imunização para não pegar novamente. Exatamente. E aí, esse é um outro ponto, né, que nós temos uma sociedade que parte dela nega um pouco a doença. Nós já estamos vendo, eu aqui em São Paulo, por exemplo, indo para a clínica, já estou presenciando pessoas no metrô, no transporte público, sem o uso da máscara. Você vê que as pessoas já estão começando a relaxar, até porque o governador Dória acabou liberando, né? As pessoas aí da quarentena, liberou o comércio e tal, o movimento já está começando a mudar. E aí as pessoas estão esquecendo um pouquinho, porque penso eu que quem não tem esse contato como você teve, como a gente tem assim com a clínica médica, o impacto do que é realmente essa patologia nova, né, desconhecida, que só mesmo a vacina, uso de máscara e distanciamento social é que vai nos prevenir Uhum, de uma catástrofe maior, com essa nova variante, né? E o que é que o doutor sim. tem a colocar? Porque essa é uma coisa que eu gosto de falar muito, né? As pessoas têm, hoje nós temos a vacina, temos o recurso, mas tem pessoas que não querem tomar, né? O que é que Uhum. a clínica médica diz sobre isso? Olha, infelizmente é uma doença que foi muito politizada, né? E infelizmente politizaram também a vacina, né? Lógico, eu tenho minha opinião política, mas eu vou dar a minha opinião aqui enquanto profissional da área da saúde, né? Perfeito. Infelizmente tem toda essa questão política envolvida, mas a minha opinião enquanto profissional, não estou dando a minha opinião política, Por isso. tá? A vacina é importante, vacina salva vidas. Eu tomei a vacina, indico a vacinação para todos, respeito quem não quer se vacinar, mas só que você tomando a vacina, você não vai estar protegendo somente a si mesmo, você estará protegendo também seu ente querido, você estará protegendo seus amigos, você estará protegendo aqueles que trabalham com você, não somente a você, né? Ah, mas até surgiu discussão, o Tarcísio Meira tomou as 2 doses da vacina, pegou Covid e morreu. Pois é, a vacina não é garantia que você vai imunizar, mas te dá uma alta chance de imunizar, e se você pegar Covid, a chance de você complicar é menor. Se nós pegarmos todos os pacientes que foram a óbito por Covid, apenas 3% tomaram vacina, ou seja, 3% dos óbitos de Covid foram pessoas que se vacinaram. 97% são de não vacinados, do total de óbitos. Então é pouco, né? Tem muitas pessoas acabam não criando imunidade. Por exemplo, hepatite B. Eu já tomei várias vezes a vacina da hepatite B, até hoje eu não fiz cicatriz sorológica. Eu não sou imunizado. O meu organismo não se imuniza para hepatite B. Tem pessoas que tomam a vacina do Covid e não imunizam, por Uhum. conta da questão imunológica, né? Sim. Agora, um idoso, por exemplo, a questão do Tarcísio Meira, 90 anos. Nós sabemos que o envelhecimento faz com que o organismo vá envelhecendo ao longo do tempo, o sistema imunológico envelhece.
Então, o sistema imunológico de um idoso de 90 anos não é igual ao sistema imunológico de um idoso de 60, ou de um adulto de 50, de um jovem de 40, de um adolescente de 20 anos. O sistema imunológico é mais debilitado. Então, é possível que não haja uma imunização eficaz. Mas, por isso, então, não vou tomar vacina? Não, você tem que tomar vacina, porque é uma proteção para você e para os seus. A questão da imunidade de rebanho, quanto mais gente for imunizada, maior a chance de você acabar logo com essa pandemia, né? Sim. Maior a chance de você não pegar ou de seu, um ente querido seu não pegar. Então, a vacina é extremamente importante. Por isso que eu falo, essa é a visão de um profissional da área da saúde, né? De quem defende a vida. Não é a visão de um político. Eu tenho minhas ideologias políticas, a minha visão política. Mas não estou dando minha opinião política aqui, é apenas minha visão como profissional. Respeito, né, quem não concorda. Eu tenho amigos que infelizmente não concordam e tenho amigo que não se vacinou. Inclusive da sua área, né? Da área médica, nós conhecemos pessoas que Não, não. não amigos médicos, tá? Amigos fora da área médica, né, que eu falo. Mas respeito, até me procuraram para perguntar minha opinião, não quis vacinar, respeito. Mas, É uma questão ambivalente essa, né? Não quero me vacinar, né? Porque sim, aí há uma implicação no contexto social, porque, por exemplo, eu não vivo sozinho, né? Se eu, por exemplo, vivesse exatamente. aqui em São Paulo sozinho, ok, eu não vou tomar vacina, mas se eu pegar, tudo bem, mas não vou contaminar o outro, né? Eu acho que esse novo normal nos traz uma nova ideia do que é ser Uhum. social, viver em sociedade, né? Mesmo porque nós não somos um ser individualista, nós somos um ser que vive em sociedade. Pois Desde os é. primórdios, né, desde o início da espécie humana, nós aprendemos a viver em sociedade. Aprendemos a viver em comunidade. A gente pode ver pelos primeiros cristãos, por exemplo, que viviam em comunidade.